outro assunto. Hoje vamos abrir essa sessão. Não, bota o grande lá. Aí, obrigado. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, o assunto que eu trago aqui hoje à tribuna é a respeito dessa capa do pioneiro aqui. A respeito de um morador de rua. Esse morador de rua, Eduardo Cardoso. Eu li a matéria aqui do jornal, né? Falaram a respeito desse cidadão. E aqui falaram também das atividades que a prefeitura tem. Tem o Centro Pop Rua, que é a entrada de todos os moradores de rua. A prefeitura possui 3 casas de passagem e um pernoite para todos esses moradores. Diz também que não há uma contagem oficial de quantos moradores são, mas que já passaram ao longo desse ano 1.047 e que mensalmente são em torno de 550 moradores. Mas o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha, vereador Andressa, é o seguinte: o tal Eduardo, ele fala o seguinte: confesso que não consigo superar a dependência química sozinho. Declaração de líder do Progressista. Confesso que não consigo superar a dependência química sozinho. E aí eu conversei com alguns servidores da FAS e também vi no jornal aqui que diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde, ela pode autorizar a intervenção compulsória. No entanto, necessita de quê? Autorização familiar ou algum responsável. No caso do senhor Eduardo, não tem nenhum responsável, não tem ninguém por ele. E aí, ele diz que não consegue ficar nas casas de apoio da prefeitura porque ele admite dificuldade em seguir regras. Não consegue seguir regras. Tem a parte da FAS que ela fala o seguinte: a questão do Eduardo é uma questão de saúde. É uma pessoa que conhece nossos serviços, já frequentou, mas não consegue permanecer por dificuldades, tanto da dependência química quanto pelo transtorno mental. E aí eu vi essa matéria no Instagram, meus amigos, e eu, inclusive, passando ali pelaquela rua, Feijó Júnior, já encontrei com o senhor Eduardo. E sabe o que eu vi ele fazendo, meus amigos? Peço a parte. Socando um vidro de um carro porque o cidadão não quis dar uma esmola para ele. E eu achei que foi só aquele dia. Falei, não, talvez foi só aquele dia. E aí comecei a ler os comentários aqui, presidente Lucas. Essa pessoa da foto já cuspiu em mim, dentro do carro, quando subiu o vidro. Deu um soco no vidro, não sei como não quebrou. Mulheres aqui presente, vereadora Sandra, vereadora Andressa, vereadora Andressa Marques, Andressa Malman, vereadora Daiane, olha o que ela falou aqui, ó. Você, a senhora que tem filha, dona Daiane, vereadora Daiane. Minha filha estava no carro, também ficou assustada. Tudo isso porque eu neguei dinheiro para ele. Se é caso de doença, alguém precisa fazer alguma coisa. O que vou fazer agora com a minha filha? Ela ficou transtornada com aquela situação. A senhora que é mãe, vereadora Daiane, o que vai passar na cabeça da sua filha quando um cara agrediu o seu carro, dá um soco? Outro comentário aqui. Esse atormenta muitas pessoas na região de São Pelegrino, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Esse é o mesmo... Eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, presidente. Esse é o mesmo... Eu vou mudar aqui a letra... Mas aqui estava um outro termo. Esse é o mesmo que defeca na frente da loja dos outros. O mesmo que dá soco nos carros quando recebe dinheiro. O mesmo que ameaça quando não recebe dinheiro. Esse é o senhor Eduardo. Eu entendi a matéria que o Jornal Pioneiro fez. Eu entendi. Mas muitas pessoas não entenderam. Porque aqui nessa foto, ele parece o modelo da Vogue. Aqui nessa foto que o Jornal Pioneiro fez, ele parece um modelo, está desfilando. Mas eu entendi o que o Pioneiro quis dizer. Mas as pessoas não entenderam. E olha aqui uma outra mulher. Ele ameaça, bate, xinga.
Ele ameaça, bate e xinga outra mulher. Esse cara ameaça no trânsito. Outro dia esmurrou o retrovisor do carro da minha filha por não dar dinheiro para ele. As senhoras percebem, senhoras vereadoras, que é só com mulheres? O senhor Eduardo ele não bate em carros de homens, só de mulheres. Outro. Olha aqui, outro. Depois de 12 horas exaustivas de trabalho, saindo me deparo com esse morador de rua. Vou gastar todo o meu dinheiro em cachaça. Outra que comentou comigo. Eu vi ele ganhando 50 reais. Eu vi ele ganhando 50 reais de uma pessoa que doou para ele. Comprou tudo de cigarro. Tá aqui. Aí o outro fala o seguinte. Dudu é o meu... não vou usar a palavra também. É um baita chinelo. Quem conhece sabe. Então, a minha fala aqui foi para tentar a gente trazer a verdade. E abrir uma discussão aqui na Câmara de Vereadores. Meus amigos, a nossa cidade está tomada por mendicância. Existem outros municípios que já iniciaram um processo que é necessário, que é a internação compulsória. Nós temos que trazer para essa casa a discussão de internação compulsória. Eu apresentei esses dados agora, e agora eu queria falar um projeto de lei que lá em Florianópolis fizeram. Uma parte, vereador. Assim que possível. Lá em Florianópolis fizeram e disseram o seguinte, aqui em Caxias do Sul a gente vai o quê? Algum familiar e algum responsável. No entanto, Florianópolis, vereadora Sandra, eles adicionaram mais um item. Um servidor de assistência social ou médico pode determinar a internação compulsória. Meus amigos, o caso do senhor Eduardo Bueno, nós precisamos dar dignidade para a vida dele. Ele já confessou que ele não consegue se tratar sozinho. Então, nós precisamos ter coragem. E aqui, o Legislativo ele não pode legislar a respeito desse assunto, mas a Prefeitura pode, senhor Daniel Santos, líder de governo. Nós precisamos que a Prefeitura trate esse assunto com seriedade. Porque nós precisamos dar, vereador Valim, dignidade para essas pessoas. Dignidade. Porque eu acredito que todos os meus colegas vereadores, qual é a dignidade que ele tem vivendo na rua? O cidadão, a nossa Constituição já fala sobre isso. Ele precisa ter dignidade, ele precisa ter um local, um teto. Então, para esse caso do senhor Eduardo, e existem tantos outros Eduardos por aí, e Eduardas, que necessitam de uma internação compulsória. Nós precisamos dar um alento e a internação compulsória não é para a vida inteira. É para esse cidadão conseguir se recuperar. Ele precisa de recuperação. Ou nós vamos esperar esse senhor Eduardo ou algum outro matar alguém. Porque ele não consegue se controlar. E as senhoras vereadoras viram que é só com mulheres que ele ataca. Não tem nenhum comentário aqui de homem dizendo que atacou o carro dele, que bateu no carro dele. Sabe? E eu vi, senhoras vereadoras, eu estava na rua naquele dia. Eu vi, eu com o vidro aberto, ele veio pedir dinheiro para mim, eu falei, não tenho dinheiro, meu amigo. E eu fiquei acompanhando o retrovisor. O carro de trás não deu dinheiro, ele deu um soco no carro. Por que ele não deu um soco no meu carro? Talvez porque eu seja um homem com 90 quilos e no carro de trás era uma mulher. Por que ele deu um soco no carro da mulher? Nós temos que tratar esse assunto com seriedade, meus colegas. E esse assunto é apartidário. É um assunto que traz dignidade da pessoa humana. Essas pessoas tiveram, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua crise, outros que não tiveram família. Mas nós precisamos ajudá-los a retomar a sua vida. Por meio da internação compulsória, nós vamos dar um alento e quem sabe nós podemos salvar. Se nós conseguimos salvar daqui uns anos, o Jornal Pioneiro, aí sim, possa divulgar na capa o senhor Eduardo Bueno desfilando e dizendo o seguinte, ele conseguiu sair das ruas com dignidade.
Essa é a foto que eu quero ver o Jornal Pioneiro divulgando após nós conseguirmos aprovar aqui no município de Caxias do Sul a internação compulsória. Vou pedir um tempo de liderança, meu líder, por favor, se possível. Tempo de líder do PL. Segue Declaração de líder. Segue em declaração de líder da bancada do PL, vereador Obrigado. Monteles. A parte, meu líder, por favor. Agora eu vou conceder os apartes. Vereador Capitão, fazem uns 10 anos que eu estou nesse tema, mais ou menos. 10 anos já. Eu até fui oficiado, já veio 2 oficiais de justiça e um dia eu estranhei, ofereci um café para eles e eu disse, vocês dois eu não conheço ainda, então de onde são? Daí eles eram do Ministério Público Federal, vieram me oficiar nessa casa por mostrar o rosto dessas pessoas, entre aspas, em surto, que realizam esse tipo de coisa contra mulheres, defecam na porta dos comércios de Caxias. CDL fez pouca coisa referente a isso, não mudou muita coisa, então os comerciantes recorrem a mim. Tem um projeto de lei já, que é o 240/2025 ali, que a gente fez, fazia um tempo que a gente estava tentando fazer essa questão da internação compulsória. Cidade de São José, lá em Santa Catarina, fez. Dá para pegar, sim, sobre decisão do STF, ter um entendimento, dá para a gente fazer, sim. A gente leva essa pessoa, por exemplo, para a UPA Central, o médico vai dar o laudo, vai identificar o tipo de droga que ela utiliza e vai dar ali se é favorável ou não à internação compulsória. Fui até a FAS, já pedi qual que é o ciclo que eles têm para tirar a pessoa, o dependente químico, da rua, encerrar esse ciclo, né, colocando ele no mercado de trabalho. Isso não existe em Caxias, tá? Com todos os milhões que vai para a FAS, ainda não tem esse ciclo. Até o presidente da FAS disse, mas é que isso seria com a Secretaria de Saúde. Então, falta um mutirão, falta sentar com o secretário de Saúde, falta sentar com todo mundo e fazer esse ciclo de reiterar o cara no mercado de trabalho. Já falei que tem o projeto Orca, lá do Felipe Sabará, em São Paulo, onde tirou 3.500 pessoas da rua. Mas o cara não quer sair da rua. No mesmo projeto Felipe Sabará, que tirou 3.500 pessoas, no estudo dele, ele fala que para tu tirar ele são 7 vezes a média que tu leva para convencer ele a sair da rua. Então a FAS deve visitar o cara 7 vezes para pegar ele da rua, levar, fazer a internação dele, né, tirar a dependência química, colocar no mercado de trabalho. Então falta isso, né? Nesse projeto, eles pegam os terrenos que o município não utiliza, né? Aqui a gente tem cerca de 4.000 imóveis que o município não utiliza, eles colocam hortas ali, dessas hortas geram um valor, desse valor ele vende, então ele se insere de novo no mercado de trabalho. Dizer que a FAS faz muita coisa boa. Hoje, eles estão fazendo ali uma ação na Casa São Francisco, né, cortando cabelo, barba das pessoas para inserir ele no mercado de trabalho, melhorando a autoestima deles também. A FAS, esse mês, fez um mutirão, onde 160 pessoas, né, foram canceladas ali o CAD, o que eles deveriam, o auxílio que eles recebem, porque muitas pessoas, diversos municípios, estavam dando esse auxílio para o traficante em troca de pedra. Então, teve esse mutirão para fazer um pente fino, que vai os parabéns pela FAS nesse mutirão que teve nesse pente fino e também na ação hoje no São Francisco. O que a gente não pode é querer fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que a gente tem hoje são abrigos e auxílios. Isso é as mesmas coisas. E o número só cresce. O pessoal acha polêmico a nossa maneira, ou o jeito que eu mostrava, as pessoas utilizando crack na época da campanha, mas eu sempre digo, é Caxias como ela é. Mas agora, ele pode ser capa do Pioneiro e o Ministério Público não vai incomodar o Pioneiro, entendeu? Até porque não estão mostrando ele utilizando droga naquela foto. Mas se a gente acaba... eles romantizam, na verdade, a palavra que eu digo assim, uma coisa que é ruim. Por exemplo, a antiga Pita, que todo mundo conheceu diversas vezes, contando a história dela no jornal. Beleza, mas a história que a gente quer é de tirar ela desse problema das drogas, né? E que se sustenta facções, onde leva para homicídios, onde a gente tem mais mortes que qualquer guerra no mundo, cerca de 60 mil ao ano. E essas guerras geradas por drogas, né? Que o pessoal, se a gente valoriza uma vida, a gente deve temer por todas as vidas. E essas 60 mil que morrem por ano, que é mais do que qualquer guerra no mundo, vem da droga, né? Então essa indústria a gente deve acabar, não romantizar. E hoje o Ministério Público tinha mudado, em torno de 1.500 pessoas na rua de Caxias. Uma época, 2, 3 anos atrás, tinha 400. Então a gente vê que só aumenta. E fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, e achar bonito isso, a gente vai continuar. Só que, anotem aí, se continuar nessa pegada, a gente vai ter 3, 4 mil pessoas na rua de Caxias nos próximos anos. Que fique registrado nos anais dessa casa o que eu estou falando hoje. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Andressa, por favor. Andressa, por gentileza. Se Vereador puder, Ramon Teles, importante tema que o senhor trouxe. Daqui a 2 semanas nós teremos, ainda vou dialogar com o pessoal da frente, mas uma reunião com os diferentes
as diferentes secretarias para tratar sobre esse assunto. Sugiro que a gente debata sobre isso. O senhor está falando sobre a internação compulsória. Na reunião terão pessoas de secretarias das áreas. Eu e o vereador Caleb estivemos na inauguração do projeto Nós, e eu falei com o seu Sirena esses dias. O seu Sirena me disse que eles perceberam que não adianta só fazer o que eles estão fazendo, precisa trabalhar a saúde, porque mais de 80% acaba que está com problemas em relação às substâncias psicoativas. Seja se a pessoa entra, vai parar na rua, Uma parte, por vereador. isso, ou sai da rua, ou chega na rua e acaba tendo essa dependência. Então, são várias secretarias. A gente fala que não é só assistência social, porque é um assunto extremamente complexo, então tem que ter um trabalho intersetorial. Isso, de fato, não acontece na nossa cidade. A ideia é trazermos o executivo para a gente ver exatamente as medidas concretas que estão sendo tomadas e que a gente possa sugerir, enquanto Câmara, alternativas. Eu tenho insistido em algumas coisas desde o início do ano que não aconteceram. Então, a ideia da reunião da frente vai ser sobre isso. Convido o senhor e todos os colegas que tiverem disposição, interesse para debater sobre esse assunto. Muito obrigado. Vereadora Andressa, pois não? Vereador Capitão, eu falo de uma experiência que eu tive com o Eduardo. A gente tem o brechó da ONG na Sarmento Leite e eu faço essa via pela Feijó. E numa noite tinha a sinaleira fechada, parei e ele veio para o lado, começou a fazer dancinhas e tal. Ignorei. E quando a sinaleira abriu, tinha um carro do meu lado, no lado direito, que era um homem, e não foi atacado. Realmente, o que o senhor traz aqui é verdadeiro, né? E ele não saía da frente quando abriu. Eu pedi licença, ele não saiu. E aí eu desviei do lado dele, desviei para não bater nele, e ele deu um soco no vidro. Aí, realmente, isso não aconteceu só uma vez, e não foi só comigo. E também soube de um salão de beleza nessa mesma rua, que ofereceu um corte de cabelo e de barba, porque, na época, ele estava, assim, um absurdo. E o agradecimento dele depois foi defecar em frente ao salão. Então, realmente, é um assunto que a gente precisa discutir aqui. Parabéns, colega. Obrigado pelo seu relato, vereador. Eu fico muito triste por esse fato que a senhora tenha passado. Uma vereadora dessa casa passar por um fato como esse. Nós precisamos tratar esse assunto com seriedade dos nobres colegas. Obrigado por todas as contribuições. E agora, a minha vereadora Daiane, por gentileza. Vereador Capitão Ramon, é muito bom, interessante trazer o assunto, né, para essa casa, para ser discutido. E aqui eu quero falar, além desse projeto, nós protocolamos um projeto, eu e o vereador Iago, não de esmolas, de dignidade, né? Falando da questão da esmola, assim como acontece já na cidade de Chapecó, porque a questão realmente da esmola fica auxiliando aquelas pessoas a ficarem na rua. E se a gente tiver programas sociais na nossa cidade, políticas públicas para que essa pessoa não permaneça na rua, uma parte, vereadora. Seria muito melhor. Então, a gente tem esse projeto, está tramitando aqui, mas acredito que a gente precisa discutir muito sobre esses assuntos, cada vez mais, para que realmente a gente tenha um ciclo na nossa Fundação de Assistência Social, ou que agora vire a questão de secretaria, né, para que essas pessoas realmente possam sair das ruas e ter dignidade. Obrigada pela parte. Muito obrigado, vereadora. Importantíssimo isso. Não dê esmola, dê dignidade. Nós deveríamos ter isso, líder de governo, uma sugestão que eu dou para o senhor, nas placas, nos semáforos, uma plaquinha escrito: não dê esmola, dê dignidade. Justamente para a gente não conseguir, não manter financiado esse pessoal nessa condição que não é uma condição ideal de vida. E aqui, nesse projeto de lei lá de Florianópolis, ele fala o seguinte: é direito das pessoas em situação de vulnerabilidade social ser tratado com humanidade e respeito. É um direito delas. No entanto, nas condições que eles estão em condições subhumanas, meus amigos. Viver na rua é uma condição subhumana. Nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. Então, nós devemos tratar com seriedade e com intersetorialidade, para que a gente consiga resgatar essas pessoas, transformar elas de cidadão, de pessoa em situação de rua, para um trabalhador com carteira assinada, com seus direitos constitucionais garantidos. É isso que a gente tem que trabalhar aqui nessa Casa Legislativa. E como eu já citei anteriormente, aqui fala, numa parte da lei, fala o seguinte: a pessoa, ela pode ser admitida, pode ser internada com o consentimento próprio, a pedido familiar ou de um responsável, na absoluta falta destes, de um servidor
público da área de saúde e de assistência social. É o caso do Eduardo. O senhor Eduardo, ele não consegue mais por si próprio. E a FAS já tentou de tudo para tentar ajudar ele. Nós vamos ajudá-lo. Não vou conseguir conceder porque não está sem tempo agora, a verdade. Nós não vamos conseguir ajudá-lo deixando do jeito que está. Nós precisamos de uma internação compulsória para o seu Eduardo Cardoso para que ele não continue batendo nas pessoas, batendo nos carros, defecando na frente das lojas. Nós precisamos da dignidade para esse cidadão. Internação compulsória para esse cidadão aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador.